outro lado, tá bom? Não. Paciência. Vamos colocar todo mundo no seu lugar para começar o curso. Não, pode não. Vamos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Feche seus olhos. Fale com Deus. Convide o Espírito Santo para estar aqui presente esta noite. Pai querido, Pai celestial, estamos aqui, Senhor, para buscar mais de Ti, Senhor. Mais da Tua palavra, mais do Teu amor, mais do Seu carinho, mais do Seu perdão, Senhor. Viemos buscar mais de Ti, Senhor. Convidamos o Senhor nessa noite para se fazer presente nesse local, Senhor. Eu não sei o que cada um veio buscar, Pai, mas Tu sabes o desejo de cada coração aqui nessa noite, Senhor. Então eu peço que venha de encontro a cada um, que eles se sintam tocados, sintam mais da Tua presença, mais do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 31. Salmos, capítulo 31. Vou repetir mais uma vez. Salmos, capítulo 31. Todo mundo achou? Versículo 3. Salmos 31, versículo 3. Amém? Amém. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me como prometeste. Mais uma vez. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do Teu nome, guia-me, encaminha-me como prometeste. Amém? Ele prometeu, irmãos. Então Ele vai cumprir. Não importa se você esteja passando, se você planejou comprar um carro e ele está dando problema, se você perdeu o emprego, não importa qual é a sua frustração. Você planejou, mas não saiu como você planejou. Mas quem governa a sua vida é Deus. É Ele que planejou. Ele que é o arquiteto. Ele planejou, Ele vai organizar e Ele vai cumprir. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém? Eu vou cantar um louvor. Adoramos, glória a Deus. Eu não quero. Não. Sobre o mar, quem é que pode fazer o mal? Se
Adoramos, Deus. Glória, glória. Vamos para os avisos. Aleluia. Hoje nós ainda estamos no decreto, gente. Então permaneça cada um no seu lugar. Podemos sentar em nome de Jesus. Cuidado com, mantenha o distanciamento. Não tire as cadeiras do local que está marcado. Permaneça todo mundo de máscara. Em nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, tem intercessão nas casas. Se alguém quiser intercessão na sua casa, com todo cuidado, se atente como é seus vizinhos, né, para saber se eles estão de acordo com o culto nas casas. Se alguém sentir no coração, pode avisar até o final do culto. Se ninguém tiver à disposição, nós fazemos aqui na igreja mesmo. Amém? Terça-feira, tarde da bênção, às 4h30. Mais tarde tem culto no condomínio, às 18h30. Quarta-feira, dia 31, tabernáculo com início às 18h. Aí depois nós damos o direcionamento certinho de como vai funcionar, porque ainda vai estar em cima do decreto. Quinta, culto de intercessão, às 6h. E o culto da família. Vamos para as oportunidades. Alguém quer oportunidade? Adriano, Tiago, Elvis, Kátia. Kátia, quer oportunidade? Débora. Aleluia. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem fazendo um favor no Salmo 40. Sentir tocado nesse trecho aqui. Fala teu nome. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Oração para livramento. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Deus é aquele que tira a gente de situações que às vezes a gente nem imaginava estar nesse lugar. Aleluia. É Ele que nos dá livramento de morte, de laços causados pelo inimigo contra a nossa vida, contra a nossa alma. E que nós possamos fazer de Deus, Jesus, Espírito Santo, uma rocha eterna para a nossa salvação. E eu deixo essa palavra no coração dos irmãos, que Deus mesmo cuida da gente, que é Ele que livra a gente e Ele é o nosso socorro. Eu agradeço a oportunidade. Não, só mais uma aviso. Nós temos um projeto chamado ASA e estamos arrecadando chocolates e doces para entregar para as crianças. Quem sentir no coração de ajudar a gente, seja com dinheiro, seja com doce, fala com a minha irmã, fala para ele essa semana. Então, até o dia 3 estaremos arrecadando. Então vamos para o louvor agora, Ministério de Louvor.
Só um pouquinho. Glória a Deus. Vamos sentir o fogo do Espírito Santo. Amém. Né? Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Povo de fé, né? Estamos aqui mesmo com a pandemia, estamos aqui, né? Firme e forte, com a glória do Senhor. Então vamos louvar, adorar, né? Receber né? E o louvor, irmão. Louve a minha alma, Senhor, louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vamos lá para casa, vamos estar louvando, adorando, o que estivermos fazendo, né? O louvor limpa a alma, aquece o coração, nos dá alegria, né? Nos dá bons também. Então vamos louvar, vamos ficar de pé, reverência, né? Aos louvores de Deus. Vai buscando meu amigo, falando com ele o que vocês vieram buscar, tá? Cada um dos irmãos, cada um veio buscar algo, né? Os familiares, veio buscar algo para si, né? Então que Deus, é o momento que Deus vai nos ouvir, né? O Espírito Santo, creio que já está aqui, fazendo milagre. Ainda há esperança para o futuro. Então vamos louvar cheio das águas. Amém. Glória a Ti, em nome de Jesus. Segue nossos louvores, nossa oração, que derrama glória do Seu nome, Senhor. Transforma nossos corações, Senhor. Aleluia, Jesus. Para o ferido, como a
palmas para o Senhor, amém? Continuar a oração, vamos louvar caminhos sobre o vento. Aleluia, Jesus. Nosso Deus está aqui, movendo por nós. Todas as vezes que nós estamos pedindo, Ele está recebendo, Deus veio. Em nome de Jesus. Estás aqui, mudando entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás
Aleluia, Jesus. Como é bom, né, irmãos? Como é bom estar na casa do Senhor, adorando. Este louvor que nós vamos fazer agora é um louvor que fala de coração novo, de coração transformado. Você que veio aqui hoje querendo se reconciliar com Deus, você que está assim meio afastado dos caminhos do Senhor, ou afastado da igreja, ou veio aqui com um convite e que quiser aceitar Jesus, se reconciliar, dizer-me aqui, Senhor, este é o momento, tá? Pode vir aqui na frente durante o louvor, sentir no coração. Nossos pastores vão estar orando e a igreja também por você, amém? Você que veio buscar algo de Deus, uma cura, uma renovação espiritual, algo de Deus. Então está convidado a vir aqui na frente para receber nossas orações e você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Estamos aqui para transformar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, Ele está olhando para dentro de você. nada encontrará de bom, mas o desejo tenho de ser Não pode aparecer nesse bloquinho, não? Não, só vai gravar lá normal, você não pode aparecer. Se aparecer ela, você coloca a mão na frente. Se aparecer ela, você coloca a mão na frente. Dá-me um coração igual
como falar, quando eu ainda não era batizada, não conhecia a minha palavra, e os irmãos falavam aqui na frente, eu ficava envergonhada, irmãos. E então não sinto vergonha, tá? Pede oração, conversa, estamos aqui para servir, amém? Hoje é culto de missões, glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Coríntios 9:6. Momento muito importante dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Desculpa, segundo Coríntios 9:6. Glória a Deus. Você que leio, né? Sem esperar, hoje eu vou esperar para Deus junto. Aleluia. Ajuda a família, abençoa os familiares que aqui estão, Senhor. Que eles saiam daqui hoje transformados. Eles saiam daqui querendo muito mais de Ti, Senhor. Amém? 2 Coríntios 9:6. Na minha Bíblia está a sementeira e a colheita. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, o pouco também cefará. E o que semeia com fartura, com abundância também cefará. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vou continuar. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, a gente, né, antigamente, algumas pessoas, né, ou até próximo mesmo, não conhece bem, né, o dízimo, que é 10% daquilo que a gente ganha, do nosso salário, do nosso dinheiro, né? E 10%, irmãos, é para a obra do Senhor, né? Aluguel, água, luz, material de limpeza, né? Tem as missões também, as ofertas, amém? Então, e vamos cantar, né? Adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Glórias, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Alguém da Ásia me disse: venha já. Posso vir à África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando com coro de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho o mundo pra dar, eu vou. O Evangelho pregar. Como não se não há quem pregue? Como pegar
Glórias a Deus. Quero convidar aqui a ministra de intercessão, Adriana, para estar orando pelos dízimos e as ofertas. Em seguida, orar para quem vai primeiro. Pastor Cristiano. Os irmãos estão colocando a mão para Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada a Deus. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Obrigada a Deus. Senhor, eu te peço, Pai, em teu nome, Senhor. O Senhor abençoa cada oferta que foi colocada, Senhor. Cada dizimista, Senhor. Oh, Pai, são dizimistas fiéis, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, os trabalhos de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor, os nossos patrões, Senhor. Abençoando a empresa de cada um, Senhor. Em teu nome, Jesus, que eu te peço, Pai. Pai, que o Senhor possa estar visitando os nossos celeiros, Senhor. Pai, visita aquelas pessoas, Senhor, que não encontrou ainda uma porta de emprego, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Pai, hoje é culto de missões, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Em teu nome, Jesus, eu te peço, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Porque eu sei que tu és fiel, Senhor. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fazendo o quê? Seu meu Deus e meu Pai, aqui está seu servo, Senhor. Fica quietinha. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando ele, Pai. Que não seja o que ele fala, Senhor, não. Que o Senhor tem para falar para nós, Senhor. Aquilo que nós precisamos escutar, Senhor. Senhor, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos à tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu servo, Senhor. Abençoa seus familiares, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, dos seus familiares, Pai. Abençoa a saúde dele, Pai. O culto é para ti, Senhor. Então usa o seu profeta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos estar aqui de novo. Aproveitar que os irmãos estão em pé. Estou feliz aqui, a senhora leu 3 vezes exatamente. Estou muito feliz. Gosto de aluno. É o maior recompensa de um professor é ver os seus alunos praticando. Parabéns, José. Os irmãos também em pé, reverência mesmo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus 4, do 18 ao 20. O primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Glória a Deus. Eu estou extremamente feliz por estar nesse culto de missões. Todos os cultos me tocam, mas o de missões é a minha vida, né? Como alguém que gosta de futebol. Todos os jogos ele acompanha, mas o dia do time dele ele mais vibra. Então todos os cultos são importantes, porque são para Deus, como disse a Sueli. Tudo é para Deus, como orou aqui a Adriana. Eu espero que você também tenha no seu coração, de que você vir aqui, é a sua oferta a Deus. Amém? Mateus 4, do 18 ao 20, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ainda com a Bíblia aberta, em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Não pode ficar passando na frente. O livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías pode ser considerado o evangelho do Antigo Testamento. O profeta que falou tudo o que aconteceu com Jesus. Isaías, capítulo 6, versículo 8.
Diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Capítulo 6, versículo 8. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ainda Romanos, novamente, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 8 ao 21. Romanos, capítulo 10, do versículo 8 ao 21. Essa leitura mais extensa. Romanos 10, Romanos 10, isso mesmo, do versículo 8 ao 21. Amém? Amém. Glória a Deus, eu te amo, Senhor. Porém, se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Aleluia, glória a Deus. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, se diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Por que eu digo que esse culto me atrai muito? Porque eu tenho facilidade de entender o campo missionário por ser um pastor missionário. Tenho facilidade de estar atento a um propósito, de vir aqui ministrar uma palavra, acreditando que Deus tem algo para a vida de vocês. E eu acredito que, além da vida de vocês, vocês serão um canal de bênção na vida de muitas outras pessoas. Glória a Deus. Eu entendo, nós lemos aqui no primeiro momento, em Mateus capítulo 4, a condição do chamado de um homem. Quando Deus chamou o apóstolo Pedro. Na realidade, hoje nós conhecemos ele como apóstolo, mas quando Deus o chamou, ele era pescador. Eu não sei se todos vocês têm facilidade de entender o que é um pescador. Hoje no Brasil nós temos a condição de uma seleção de pessoas que tem até carteirinha e que elas recebem até benefícios quando não tem época da pesca, porque eles vivem daquilo. Eles só fazem aquilo. Se um pescador for fazer outra coisa, ele perde o critério de poder usar a carteirinha. Ele nem pode ser outra coisa.
ele só pode ser pescador. Se hoje, que as coisas são legalizadas, são assim, como era antigamente? Você acha que Pedro sabia fazer outra coisa? Pedro era pescador. O pescador só vive em prol da pesca. Eu estou morando agora, esse último ano, em Caraguatatuba, e ali na margem tem um momento em que os pescadores se achegam. Algumas vezes eu vou lá e acabo conversando com alguns, falando do amor de Deus e ouvindo suas histórias. E são muitas. E pescar no mar também é diferente de pescar de água doce. E aqui a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro no mar da Galileia. Ele era um pescador de mar. Era diferente de pescador de água doce. Pescador de água doce geralmente a gente o faz até por esporte, mas de mar é profissão. Porque o mar não é brincadeira. O mar é uma condição muito séria. Se ele tem razão de ter tido medo, aí só entrou até a beirada. Porque mais profundo é de assustar qualquer um, até os marinheiros, até os pescadores. Mas naquele momento em que Jesus chegou e chamou ele, eu me maravilho com uma palavra que ocorre ali. Ele disse assim: imediatamente. Eu fico pensando o que fez um homem que praticava apenas a pesca durante a sua vida inteira. Ele era dedicado a viver a sua pesca e sabia que ia morrer pescando. Mas quando Jesus o chamou, a Bíblia diz que imediatamente. Sabe, eu vejo hoje, nós vivemos uma condição de fé, de ministração, onde nós pegamos a palavra, pregamos de novo, insistimos, e às vezes nós esperamos tempos para a pessoa dizer: não, hoje eu aceito, hoje eu quero Jesus, hoje eu quero me batizar, hoje eu quero consertar os meus altares, e assume o compromisso com Deus. Às vezes demora meses, até anos, mas Pedro aceitou imediatamente. Eu me maravilho com isso, porque não teve nenhuma bajulação. Jesus não fez promessa nenhuma para ele. Jesus não teve nenhuma barganha. Não falou que ia abrir as portas da pescaria. Não falou que ia fazer dele um grande empresário. Só disse: segue-me. Aleluia. Quando eu consigo entender isso, por isso que Deus me levou a pensar sobre Isaías. No capítulo 6, Isaías tem uma visão no ano que o primo dele morre, o rei Uzias. E ele tem uma visão de Deus. Naquela visão, ele se vê como alguém que vivia no meio de um povo de impuros lábios e que também era homem de impuros lábios, porque ele via a santidade de Deus. A Bíblia mostra nesse capítulo que ele olhou os céus e viu os anjos e os anciões dizendo dia e noite: Santo, 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 Santo. E quando ele viu aquela adoração, uma multidão adorando a Deus, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que fez Pedro simplesmente levantar, abandonar tudo e seguir a Jesus? Eu acredito que foi a mesma coisa que fez Isaías. Ele contemplou o Rei dos Reis. Ele viu a santidade de Deus. Numa pequena palavra de Jesus: segue-me. Eu e você não iria atrás de qualquer coisa. Aquela palavra tocou no âmago de Pedro. Hoje nós o conhecemos não como um pescador, mas como apóstolo, porque ele foi tocado por Deus. Também nós vimos em Romanos, no capítulo 10, do versículo 8 ao 21, uma condição de um povo que clama por pessoas, que clama por essa salvação. Mas aí existe uma contestação, uma indagação, uma pergunta do profeta: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados?
E às vezes, dentro das igrejas, os lugares que eu vou, ou fora delas, junto com pessoas que compartilham a mesma fé em Jesus, eu ouço algumas dúvidas, dizendo: pastor, mas como eu sei se sou chamado? Como eu posso dizer, igual a Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim? Porque eu tenho família, eu tenho compromisso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar o meu lar, eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho alguns projetos a executar. Pastor, eu não posso ser igual ao Senhor. Eu vou dizer para você que é difícil para mim. Não é difícil para mim. Eu já estou há 15 dias longe da minha casa, longe da minha cama, longe do meu chuveiro, usando basicamente as mesmas roupas, já repetindo, vocês vão ver eu com as mesmas roupas. Algumas coisas que eu queria, as minhas anotações, alguns livros, o chamego, o aconchego da minha amada. Eu entendo que isso faz falta a qualquer ser humano. Mas ouvir a voz de Jesus dizendo: segue. E aí, quando você entra em oração, ouve na intimidade e pergunta: mas por quê? Aí ele fala: escuta. Aí eu paro e escuto a multidão dizendo: socorro, me tira das drogas, restaura o meu casamento, me dá um pouco de esperança, diz que existe solução para mim. A hora que eu escuto o clamor das almas, alguém dizendo assim: já me disseram que não tem mais jeito, minha família já não dá nada por mim, meus pais não acreditam em mim, meus irmãos acham que um dia eu vou ter que voltar de cabeça baixa, como um cachorrinho mendigando a ajuda deles, porque eu não sou capaz, porque não tem jeito para mim. E Jesus colocar no meu coração a visão desse Deus santo, 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 poderoso, que abre caminho no meio do mar, que cura o enfermo. Como eu posso me calar? E quando eu olho essa condição do poder de Deus para salvar, restaurar, dar esperança, todo o meu sacrifício se torna suave. Durante todo esse tempo, mesmo quando a minha esposa também está em viagem missionária, atuando, agindo, ou eu, vice-versa, nós nunca dissemos um para o outro: meu amor, volta logo, porque não dá certo. Nós dizemos: permanece até cumprir o que Deus te disse para cumprir. Ser forte e valente, não deixa ninguém para trás. Todas as palavras que precisam ser ministradas, todos os demônios que precisam ser envergonhados e expulsos. Aleluia! Completa a obra. Porque nem todos conseguem ter a mesma facilidade de olhar para o outro e entender esse clamor. E alguns são chamados para uma grande obra. Nós vimos em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 22, sobre a grande obra que foi chamado um homem para fazer, chamado Noé, a arca. Na época não tinha nem consultoria, não tinha serralheria, não tinha nem expectativa de construir aquele grande barco. Mas ele indagou, ele perguntou, ele questionou. Sabe quanto tempo demorou a obra dele? 120 anos. Em Gênesis 22:1, nós temos um outro chamamento. Eita Jesus! Eu quero que você preste atenção e leve mesmo para sua casa. Eu tenho certeza, como sempre, nós não teremos tempo de ministrar tudo, mas o que tivermos é o suficiente, porque Deus está aqui e o dono do tempo é Ele.
Amém? Em Gênesis 22:1, nós vemos um outro chamado tremendo e absurdo, que para qualquer ser humano é loucura: o sacrifício de Abraão, onde Deus pede o seu próprio filho. E a questão do que Deus estava fazendo não é que Deus é sanguinário ou é algum tipo de místico que recebe e bebe sangue. O que Deus queria beber naquele momento era a obediência do seu servo, saber até onde aquele homem era capaz de obedecer. E na caminhada missionária, no chamamento de Deus, eu muitas vezes sou colocado assim, e eu tenho certeza que você também, porque nós veremos adiante que alguns são chamados para ir e pregar, outros são chamados para ficar e interceder, outros são chamados para trabalhar e contribuir, mas todos têm um chamado, e todos eles exigem sacrifício. Abraão é considerado nosso pai da fé. Por um acaso o pedido do sacrifício do seu filho serviria de nada? Não é exemplo para dizer que Deus pede os nossos sacrifícios? E o que Ele quer não é te deixar pobre, que você entregue todo o seu dinheiro, que você rale o seu joelho até doer em intercessão. O que Ele quer é que você obedeça o que Ele te pede. Eu vejo pessoas que ficam assustadas quando vem uma condição de contribuição, de oferta, e às vezes é mais do que ele deveria. Muitas vezes eu vim à igreja e na hora de entregar a minha oferta, o meu dízimo, a minha oferta se tornava o dobro, porque Deus tinha pedido para entregar o dobro. Sabe com quantas vezes eu voltei para casa sem até o dinheiro do combustível, porque era posição de Deus para contribuir? Muitas, eu perdi as contas. E não quero dizer aqui que eu sou o melhor, simplesmente que eu ouvi a mesma voz que Pedro ouviu no mar da Galileia. Eu quero que você escute a voz dele dizendo: segue-me. E um segue-me não superficial, não apenas para frequentar a igreja, não apenas para ouvir palavras bonitas, mas um segue-me ouvindo a suavidade de quem está te chamando. Se você ainda não conhece Jesus, hoje eu quero te dizer que Ele está aqui e dizendo: segue-me. E eu quero que você junto comigo diga: eis-me aqui, envia-me aqui. Eu quero que você esteja disponível e entenda os seus sacrifícios. Ficar longe da minha esposa durante algum tempo, às vezes, essa última viagem foi até assustadora, tanto a minha quanto dela, porque nós viajamos em meio à pandemia, e nós sabíamos durante a intercessão que Deus falou que haverá um momento que haverá fechamento de fronteiras. E aí, eu disse para ela: anjo, pode ser que eu não volte. E ela me lembrou: você se lembra do nosso trato? E eu trato com todo mundo. Nós temos um encontro marcado, que é do lado de dentro e do lado direito. No dia em que ele disser: vinde benditos do meu Pai, tem um lugar reservado para vós. E disse assim: vem à minha direita. E eu disse para ela: pode ser o último beijo, pode ser o último momento. Você sabe o que ela fez sorrindo? Ela disse: as almas estão esperando. Tem vidas chorando, vidas que não conhecem o que é comunhão entre casal, vidas que não conhecem o que é servir a Deus, vidas que estão desesperadas com as portas fechadas sem ter um pouco de fé, vidas que vêm à igreja e ainda não sabem o compromisso do Evangelho. Não é por isso que oramos, Cris? Eu disse: é por isso hoje. E eu estou aqui para dizer isso para você. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 4, nós vemos Deus levantar um outro homem, um outro chamado, um dos mais bonitos da Bíblia. Êxodo, Moisés. O chamamento de um homem que era judeu, que virou órfão, foi adotado pela rainha e depois rejeitado pelo seu povo, por tomar atitudes humanas, carnais, para tentar cumprir o seu chamado. Seria semelhante a um pastor que se levanta e quer fazer a obra e fazer do jeito dele. Ele mesmo contrata as coisas e depois quebra a cara. E desesperado vai para outro lugar para não passar toda a vergonha. No caso dele, até não ser preso. E depois lá distante, Deus se revela a ele e
diz assim: eu te levantei como libertador do meu povo. Um homem que a Bíblia chama de pesado de línguas, criticado pela sua esposa como um homem sanguinário, quando ele tomou o ato de fazer a circuncisão dos seus filhos. Um homem que disse: Senhor, eu não, e tentou rejeitar o seu chamado. Foi ele que libertou o povo. Em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 4, versículo 6, o 8 e o 10, nós vemos Deus também chamando um outro homem, na realidade um menino. A Bíblia não dá noção qual era a idade dele, mas aproximadamente de 4 a 7 anos no máximo. Um menino que foi deixado pela sua mãe na casa de Deus, junto com o profeta Eli, chamado Samuel, onde que Deus o chamou por 3 vezes. Ele nem conhecia a voz de Deus. Quando Deus o chamou, ele correu para o profeta e disse: você me chamou? Na 3ª vez, Eli falou assim: vai, quando você ouvir de novo, diga: fala que o teu servo ouve. E quando ele respondeu assim, ele teve o prazer de ter o seu primeiro diálogo com Deus. Nós vemos ainda no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 15 ao 16, o chamado de um dos homens mais admirados em toda a história depois de Jesus, o apóstolo Paulo. Na sua caminhada até Damasco, onde ele teve a visão de um homem de luz e que caiu do cavalo e ficou cego, e foi ali chamado dizendo: eu te chamei para sofrer pelo meu nome. Sou Jesus a quem tu persegues. E ali ele teve um encontro, e que eu acho tremendo também. A Bíblia não dá uma condição de que ele tinha aceitado ali. Ele foi cego, ele foi guiado, mas o coração dele já tinha se quebrantado a Deus, porque a Bíblia diz que Ananias o encontrou orando. Uma das conversões mais rápidas que eu vi na Bíblia. Nós vimos também em Ezequiel, agora eu quero dizer para você, no 22:30, um dos chamados, quando a Bíblia diz assim, que Deus chamou um homem que se colocasse na brecha. Talvez você não consiga entender isso pelo fato do tipo de moradia que você já teve, mas eu vou te descrever uma minha. Eu estive numa região onde que as casas eram todas de tábuas. E às vezes, a gente chama de mata junta, no meio de uma tábua e outra, coloca-se uma ripa para se ligar uma a outra, e elas mantêm a segurança da casa. E com o tempo, ela pode ser comida por cupim, a chuva mesmo destruir, os pregos enferrujam, e aquela mata junta sai, quebra, racha e fica uma brecha. E naquela brecha, muitos ladrões começam a observar o que tem dentro de casa. Eles observavam pelas brechas e olhavam qual casa convinha ou não convinha roubar, qual que tinha melhores situações. E aí cabia ao dono da casa ter a habilidade. Às vezes ele pegava jornal, papel, molhava e entupia aqueles lugares para que não pudesse ser visto. Isso significava que seria a defesa, algo que protegeria a casa. Em Ezequiel 22:30, Deus está chamando alguém que se coloca na brecha. Aleluia! Alguém que olha assim: não, essa igreja eu vou orar por ela, esse bairro eu vou orar por ele, essa cidade eu vou orar por ele. Se todos querem acusar as autoridades, os governos, os profissionais da saúde, eu vou me colocar, eu vou interceder. Eu não vou deixar o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, usurpar daquilo que nós temos por direito de viver nessa terra e viver com abundância. Alguém que chore, alguém que ore, alguém que clame, alguém que interceda pelas vidas, alguém que se coloque na brecha. E a brecha não fica onde você geralmente acha que deve ficar. Ela fica em lugares inusitados. Então a oração, a intercessão é feita onde precisa, não é onde se quer. Não é apenas na igreja, às vezes é no seu lar, às vezes é no seu bairro.
Nós passamos e vimos, quando estávamos vindo à igreja, ali na frente do HU tinha um grupo de pessoas de joelho clamando e orando. Então a oração se faz aonde precisa dela. Mas eu pergunto, quem está disposto a ir? Ah, pastor, mas nós já estamos na igreja, nós já estamos aqui sensibilizados. Por que o senhor traz essa palavra a nós? Sabe por quê? Todos esses homens que eu citei acima, Noé, Moisés, Samuel, Paulo, Ezequiel, eles não se achavam grande coisa. Alguns, Paulo mesmo, se achava o pior dos homens. Então não há desculpa para você não dizer: eis-me aqui. Porque eles também tinham dificuldades. Eles também tinham traumas. Eles tinham dificuldades financeiras. Pessoas não acreditavam na condição deles. A situação não ajudava. Na época de Ezequiel, a condição não era propícia, que até o próprio rei estava meio desvirtuado. Mas ele se colocou na brecha e disse: eis-me aqui. E quantos vão dizer: eis-me aqui? Vão se levantar em intercessão, vão se levantar em contribuição, vão se levantar para libertar os que estão cativos e oprimidos. E essa libertação, esse ir, não é simplesmente: mas eu não sei pregar assim ainda. Graças a Deus hoje nós temos liberdade de estudar, temos a internet, temos cursos, temos oportunidades de aprender. Mas não é só isso. Você precisa ouvir a mesma voz que Pedro ouviu: segue-me. Porque mesmo que você não tiver conhecimento da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, conhecendo a voz dele, você vai saber dizer para outra pessoa: vamos seguir o Messias, o Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 2 Coríntios 9, de 2, do 6 ao 9, o 10 ao 13, que foi lido no momento da oferta hoje, existe um outro chamado, que é o chamado como mantenedores, aqueles que contribuem, aqueles que realmente vão tirar e vão ofertar justamente para sustentar pessoas como eu, pessoas que precisam, projetos que precisam. São pessoas que a Bíblia diz em Filipenses no capítulo 4, versículo 19, que o mesmo Deus de glória suprirá todas as necessidades, porque são abertos à generosidade, são abertos à contribuição, são abertos à condição de ofertar, de entregar a Deus, e sabem que estão respondendo a esse chamado. Glória a Deus. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, é o chamado universal que todos conhecem. Podemos dizer de cor? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a declaração que você tem como ordem. Em Tiago, capítulo 5, versículo 20, também diz a condição da obrigação de socorrermos e apoiarmos pessoas em sofrimento. Mas algumas pessoas se encontram ocupadas nos seus projetos. Pessoas que colocam como prioridade comprar o seu carro, realizar o seu casamento. Pessoas que colocam até viagens como o primeiro objetivo da sua vida. Pastor, o senhor está dizendo que é contra essas condições? Não estou dizendo que é contra, mas isso nunca pode ocupar prioridade. O primeiro lugar do coração do cristão tem que ser ocupado pela obediência à voz do seu mestre. E existe ainda uma resposta por isso. Se você colocar o seu amor a Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas
serão acrescentadas. Sabe, eu quero que você entenda como Abraão. Você acha que Abraão foi chorando para aquele monte Moriá entregar o seu filho? Tem alguns louvores que diz isso. Cabisbaixo ele foi. Mas quando você lê a palavra, você não vê um momento de vacilo daquele homem. Ele estava levando para sacrificar e matar o seu próprio filho, o seu único filho, herança legítima da sua família. Na palavra mesmo, você não encontra nenhum gemido, nenhum questionamento. Ele vai convicto. E por que eu afirmo que ele vai convicto? Porque quando eu olho em Romanos no capítulo 4, do versículo 16 em diante, nós entendemos que ele fala assim: Abraão creu, porque ainda que matasse, queimasse e virasse cinza o seu filho, Deus poderia das cinzas levantá-lo de novo. Está escrito isso. Um homem que acreditava dessa forma, você acha que foi chorando para oferecer o seu filho? Você acha que foi assim? Não, que eu não sei, que ele foi convicto, ciente. Tanto que no último momento, quando o seu filho, por acaso ele teve que amarrar, foi só os dois. Ele deixou até os servos antes. O filho se deitou livre, voluntariamente. E ainda fez a pergunta: onde está o cordeiro? Abraão não respondeu que era ele, mesmo sabendo que seria. Disse: Deus para si proverá. Quando olhou do lado, estava amarrado entre os espinhos um cordeiro. E o anjo teve que bradar porque Abraão estava decidido a obedecer. Não faças tal. Você está decidido a obedecer assim? Você já ouviu a voz dele? Eu não digo que é errado. Você tem as suas dúvidas. Moisés teve as suas dúvidas. Samuel 3 vezes foi chamado, não tinha certeza da voz ainda. Você acha que vai ser diferente no seu caso? Você acha que não vai ser jogado na sua mente e no seu coração? Dúvidas pelos seus irmãos, pelo diabo, pelo mundo. Além de pessoas se sentirem incapazes, tem pessoas que acham que se ele não fizer, outro vai fazer. É até um dito mesmo: se você não faz, Deus coloca outro. Mas eu quero dizer para você, por que Deus insistiu tanto em determinados homens, como esses que eu falei? Na época de Noé só tinha Noé? Não tinha outros? Mas Deus insistiu aquele que respondeu ao chamado. E Moisés, ele era o único judeu? Nós lemos na palavra que a hora que ele foi ministrar e falar, tinha um outro, o seu irmão, que era um sacerdote, Arão. E Moisés colocou dúvidas, Arão não. Então a condição, as setas de colocar incapacidade, dúvidas, medos, se chegaram a esses homens, por acaso não vai chegar a você? Você acha que eu, pela toda a revelação que Deus derrama no meu coração, eu nunca tive dúvida? Eu nunca fui balançado por algumas acusações? Alguém já chegou para mim e disse assim: pastor, mas o senhor não vai sustentar a sua família? Ou algumas pessoas chegam até mais sutil: mas como você sustenta a sua família? Você acha que essas condições? Eu estou no mundo capitalista. Eu trabalho, eu estudo, eu desenvolvo diversas atividades. Não vem para mim essas dúvidas? Você acha que é mais fácil para mim? Acha que eu consigo tirar de letra? Mas eu aprendi a me colocar na brecha e ouvir a voz dele.
quando o Senhor coloca no meu coração essa condição, eu quero que você também deixe ouvir a voz que Pedro ouviu naquela noite. Segue-me. Eu não quero que você medite e ache que é o pastor Cris que está dizendo isso para você. Também não quero que você faça invenções na sua mente. Eu quero que você abra o centro das suas vontades, o seu coração, para ouvir a voz dele. E logo em seguida que você ouvir a voz dele, os seus ouvidos e os seus olhos se abrirão para ouvir o clamor das almas. Nós estávamos em novembro, dezembro de 2019, na aldeia. Em novembro de 2019, na aldeia, em Carapó. E eu pude ouvir dos irmãos ali na aldeia essa condição assim. Eu me senti muito surpreso. Deus me tocou, eu tinha comprado um relógio, foi o único que eu comprei. Muito bonito, eu gostava muito dele. E Deus me pediu para ofertar ele para um indígena. E eu na hora tirei ele assim, né? Tinha sido um presente da minha esposa. Mas ela nunca questiona, ela sabe que Deus toca mesmo. Aí mas eu olhei para ela, né? Porque eu não queria nada errado depois, né? Ela falou, claro, querido. Ela já sabia. Então eu ofertei aquele relógio. Aquele rapaz me abraçou e disse assim, pastor, o senhor é um pai para mim. Nem meu pai se importou em dar alguma coisa para mim ainda nessa vida. E eu me senti assim completamente jogado no chão, porque eu tinha feito, não exercido a minha paternidade, mas a paternidade de Deus fluiu para aquele rapaz. E eu pude dizer para você, não sou eu, é Deus na sua vida. Deus é seu pai. E Ele só está usando a mim. Você já pensou em ser usado como pai de alguém que está carente, que está órfão, com pequenos gestos? Condições de pessoas que estão quase a se matar. Pessoas que esperaram durante anos para conhecer os seus pais, não conheceram, outros conheceram e o perderam logo, não usufruíram da companhia solidária e aconselhadora dos seus pais, da sua mãe, e você se tornar essa pessoa. Porque hoje a palavra que nós lemos do apóstolo Pedro tem uma denominação que chama ele de pai da igreja. Nós entendemos que todos eles, inclusive nós, somos pais em Deus. E geramos, como disse o nosso irmão Fernandinho, nós somos pais de multidões. E eu estou aqui ministrando a pessoas que vão dizer, eis-me aqui, eu quero ser pai de alguém, eu quero ser filho para alguém. Às vezes você perdeu. Eu cheguei a ministrar a algumas pessoas que vivem solitárias, senhoras, que eu chegava e dizia, olha, eu estou longe da minha mãe já há alguns anos, mas eu posso vê-la aqui, e eu posso fazer algo pela senhora? Porque eu posso ser pai, eu posso ser filho, eu posso ser irmão de muitas almas que estão agonizando solitárias, sem ter alguém por perto. Não no sentido sexual e depravado, mas eu posso ser esposo, marido de muitas pessoas. Como, pastor? Ajudando, socorrendo, aconselhando, dando orientações, no sentido real, sendo um corpo com essas pessoas. Vamos ficar de pé? Eu quero que você tenha entendido essa palavra e que você tenha ouvido a voz de Deus. Do mesmo jeito que ele disse a Pedro, segue-me. Do mesmo jeito que ele disse a Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quero que você responda igual a eles, imediatamente.
eis-me aqui, envia-me a mim. E agora vem uma parte muito maravilhosa. Nós cantamos, eu quero chamar o grupo de louvor, se eles puderem estar aqui também. Que um desses homens que eu citei foi Moisés. E nós cantamos esse louvor hoje já. As maravilhas que esse homem, mesmo com medo, mesmo com dificuldade, chegou a executar. Ele atravessou um deserto e viu um caminho no meio do deserto. Ele viu o mar se abrir, ele viu codornizes virando churrasco. Ele viu um orvalho se tornar mel, pão de mel. Ele viu roupa estar nas pessoas e não se envelhecer, os sapatos não se acabarem. Ele viu água saindo da rocha. Ele viu a coluna de fogo que o guiava de dia e de noite. Ele viu a nuvem que o guiava. E todos aqueles que podem dizer, mesmo com medo, mesmo com conflito, viverão os milagres que Moisés viveu. Nos dias de hoje, pastor, nos dias de hoje, você vai ministrar realizando os seus projetos? Sim. Comprando o seu carro? Sim. Mas sempre colocando o objetivo de primeiro lugar a Deus, realizando o seu casamento, realizando outros casamentos, ajudando outros casamentos a não se desfazerem. Glória a Deus. Você vai abrir esses caminhos no deserto. Você vai fluir no mesmo Espírito, porque o mesmo Deus que chamou Moisés é o Deus que chamou Isaías, é o Deus que chamou Noé, é o Deus que chamou Pedro, é o Deus que chamou o pastor Cris, é o Deus que te chama a muitas vidas. Ouça a voz suave desse mestre, ouça esse louvor gostoso e adore a Deus dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Senhor, eis-nos aqui, ó Deus. Jesus, há vidas aqui, ó Pai, que precisam, ó Deus, assumir essa posição de Isaías, ouvir a sua doce voz como Pedro ouviu. Jesus, e imediatamente abandonar tudo, os seus vícios, os seus medos, os seus conflitos, para viver esses milagres, Jesus. Venha, ó Deus, abrir, ó Deus, os corações, ó Pai. Como o Senhor abriu de Pedro, para viver uma vida de adoração, uma vida de louvor e de servos, ó Pai. Aleluia, aleluia. Vem, Jesus, tens liberdade. Não que me ande, não podemos nada. Lembraste que mantém. Tocando os corações,
liberdade de se entregar, de chamá-lo para ser seu Salvador, seu Senhor, para perdoar os seus pecados. Se entregue a Ele nessa noite, se entregue ao seu chamado e viva os milagres de Deus. E se você já começou, vacilou, errou e está perdido, caído, hoje volte, porque Ele é Pai e Ele está de braços abertos, esperando para que você seja restaurado a viver o seu chamado. Existem vidas esperando somente um gesto teu. Seja um instrumento de Deus nessa terra. Senhor, nessa noite, ó Deus, nós nos abrimos e te chamamos, ó Pai, de Salvador. Aceitamos, ó Deus, que os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário e que o teu sangue passa sobre a nossa alma. Jesus, e nós viemos a Ti, ó Deus, para Te chamar de Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e queremos Te seguir, seja onde for, ó Deus, da maneira que o Senhor nos chamar. Queremos estar dispostos e disponíveis no poder do Teu nome. Jesus, eu aproveito esse momento também, ó Deus, para declarar que a Tua saúde, ó Deus, a Tua cura esteja sobre as vidas, sobre os familiares. Senhor, ó Deus, os hospitalizados, internados. Senhor, nós expulsamos toda praga, todo Covid, toda dengue, todo câncer. Ó Deus, toda condição, ó Deus, de insuficiência renal. Jesus, Tu és um Deus que cura, ó Deus, os problemas cardíacos. Deus, nós ministramos e cremos em nome de Jesus.